Caros companheiros, então vamos dar início à nossa reunião desta noite. Para tanto, vamos fazer o nosso momento de vibração, onde que possamos alcançar os companheiros da espiritualidade para nos auxiliar, que nós possamos, nesses instantes, endereçar os nossos pensamentos às pessoas que sempre recomendam as nossas preces, os nossos pedidos de auxílio. Vamos, nesse instante, aproveitando esses momentos para vibrar, que eles possam receber a proteção espiritual, que nós outros aqui possamos receber também aquilo conforme as nossas necessidades. Nós vamos dar por iniciado a nossa reunião desta noite, que a paz de Jesus possa permanecer com todos, que assim seja. Hoje nós, com muita satisfação, que estamos retornando ao nosso companheiro aqui, Flauzino, e ele preparou o estudo para nós, do capítulo 4, o início, né, Flauzino? E ele vai trazer para nós. Fica à vontade, Lucas. Obrigado. Boa noite a todos. Uma enorme satisfação estar aqui novamente nessa casa, né? A gente conversando aqui, 4 décadas, né? Isso. Basicamente a fundação dessa casa e 4 décadas de trabalho, né? De prestação de serviço à comunidade espírita, a tantas pessoas, né? Que vêm buscar aqui uma palavra, uma assistência, uma ajuda, uma orientação. E é um trabalho espetacular da espiritualidade, né? E hoje nós somos convidados para falar um pouco aqui, iniciar o estudo do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Interessante quando a gente... o Evangelho, essa aqui, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec montou a primeira vez, ele não montou nesse modelo, né? Esse modelo que tem é o segundo modelo, né? Foi um segundo modelo. E principalmente do capítulo 1 ao capítulo 4, o Evangelho traz a base da doutrina espírita. Então, traz a base. E ele fecha nesse capítulo. A base da doutrina espírita está aqui, do capítulo 1, 2, 3 e 4. E fecha aqui no 4º. Lembrando que o capítulo anterior, que você estudaram, o capítulo 3, né, que há muitas moradas na casa do meu pai, e provavelmente a gente tentar trazer um resumo, fala que essas moradas, elas são compatíveis com o nível espiritual de cada um, né? Elas são proporcionais à conquista que eu consegui adquirir, tanto moradas, né? Outras moradas, a própria morada da Terra, que é compatível, né? O nosso psiquismo, a nossa vibração, ela é compatível com o planeta que nós estamos habitando hoje, né? E ali fala muitas moradas. Então, alguns em moradas com desenvolvimento moral e intelectual maior, outras menos, ainda no início, né? E é muito interessante que ele encerra nisso, dessa vibração, dessa sintonia que cada um pode ter na sua morada, tanto externa quanto morada interna. Mas para que a gente possa alcançar essas moradas, o Evangelho, dando sequência no capítulo 4, fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para que a gente possa galgar moradas, essas moradas principalmente de mundos felizes, nós precisamos nascer de novo, né? Muito interessante. Então, tem uma sequência que Kardec vem trazendo para a gente fazer esse entendimento. Será que basta nascer de novo que a gente vai conquistar essas moradas? Que Jesus afirma que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Será que só nascer resolve? Né? Será que precisa de alguma coisa a mais? O que eu preciso? Será que esclarecimento é suficiente? Porque vocês concordam que todas as vezes, se eu ficar quietinho, simplesmente os pais, né, aqui tem pais, tem filhos, tem avós, desde o começo a gente coloca na escola, não é assim? A criança é o mesmo quando está no pré, quando está no Fundamental 2? É o mesmo quando está no ensino médio, no conhecimento ou não?
É o mesmo quando está na faculdade, no pós-doutorado? Então, o nascer de novo, de uma forma geral, ou seja, a reencarnação, ela já propicia de forma praticamente automática o conhecimento. O conhecimento ele vai assim, no empurrão, né? A gente nasce, se você for meio devagar, mesmo assim se amplia conhecimento. Todo mundo concorda com isso ou não? Então, se a gente nascer de novo, conhecimento vai. Mas aqui não é isso que ele está falando, é mais do que isso. Só o conhecimento não é suficiente. Perseverança. Só perseverar. Perseverar em quê que nós temos que perseverar, né? No estudo também, se a gente quiser desenvolver o espírito disciplinado, perseverante, ele desenvolve a intelectualidade, que é uma, né, que o próprio Kardec fala, que nós precisamos das asas, né? Do saber e do amor, né? Tanto que a doutrina espírita fala, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Geralmente a gente quer ficar só no segundo, né? Porque o conhecimento, ele de uma forma geral, ele traz muitos benefícios que a gente entende como benefício. Né? Então, nascer de novo, que será? Né? Então, vamos tentar trazer aqui, porque o dogma da própria reencarnação, aqui vou trazer no item 1 aqui, que é uma passagem de Mateus, que fala aqui que quando Jesus pergunta, né, aos discípulos, ele pergunta aos discípulos, que dizem os homens que é o Filho do Homem? Pergunta, né? Chega para os discípulos e fala, o que eles acham de mim? O que eles acham de mim? É isso que ele está perguntando, né? O que dizem os homens? O que a turma fala por aí que eu sou? O que eles falam? Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou algum dos profetas. O que ele já tinha na tradição ali? Um conhecimento que o Espírito poderia reencarnar. De uma forma, lógico, assim, a definição da reencarnação para eles não era assim tão clara como quem hoje conhece a doutrina espírita. Tá certo ou não? Não é tão clara assim. Isso já existia antes, né? No próprio Egito, na Grécia, né? Já acreditava nisso. Só que lá no Egito ainda tinha, principalmente para a população, a teoria da mentepsicose, né? Que poderia reencarnar também, não apenas, mas tinha o risco de nascer no quê? Num corpo de um animal. Né? A pessoa era meio preguiçosa, vai nascer num corpo de bicho preguiça. Né? Então, se era bravo, nascia num touro, nascia num leão. Então, de uma maneira assim, era uma maneira até social de conduzir um povo, para orientar. Mas aqueles que eram iniciados, que participavam, né, de maneira assim, junto com os sacerdotes, sabiam que isso não era verdade. Mas uma forma de segurar o povo usava essa teoria da mentepsicose, além do que também, ela também está adicionado à própria migração de espíritos de outro orbe que vieram para o planeta em corpos primitivos, para eles é como se fosse a teoria da mentepsicose, ou seja, espíritos que estavam... Menos evoluídos. Isso, estavam... Porque a gente tem que entender assim, a gente conhece muito Capela, quem leu lá O Caminho da Luz, né? Mas não foi só Capelinos que encarnou no planeta, né? Esse planeta sempre recebe imigrantes. Se a gente pegar lá no comecinho do Evangelho, lá fala assim, a Terra, capítulo 2, a Terra, se podemos assim o dizer, um planeta de expiação, fala que é o quê? Espíritos que estavam impedindo o progresso de outros orbes, foram assim, se podemos dizer, migraram para o planeta. Ou seja, vamos colocar assim, não pagamos aluguel, fomos expulsos. Né? Basicamente é isso. Que é o que está no Evangelho, pode ler lá o capítulo 2, está falando exatamente isso. Mas fala, mas peraí, nasceu num corpo mais primitivo, não seria involução? Não, não é involução, porque o espírito não perdeu nada, mas era compatível, né? Os habitantes do planeta, Mais difícil. Né? numa situação mais árdua, não tinha o desenvolvimento da intelectualidade, mas sobre o aspecto moral havia uma sintonia. Porque espíritos... vou dar um exemplo muito simples. Vocês conhecem... Tem gente que tem um Jaguar? Jaguar é um carro. É um carro barato ou não? Milionário.
Então isso significa que a pessoa tem o quê? Muito dinheiro. Mas eu posso falar que esse espírito é moralizado ou não? Não. Talvez o espírito que tem um Jagorn, pelo amor de Deus, só para dar um exemplo para a gente entender, né? Ele pode ser capaz de matar alguém. Tá certo ou não? E não sentir nada. Esse espírito está mais próximo, sob o aspecto moral, o quê? Primitivo, né? Bárbaro, primitivo. Então ele é compatível com o planeta primitivo ou não? Ele é compatível, mas ele tem conhecimento. Sim, ele ajuda no avançar desse planeta pelo conhecimento dele, porém ele precisa passar por situações árduas para que ele possa sentir. Porque a dificuldade dele é onde ele está, ele não consegue. A evolução moral é diferente da evolução tecnológica e da Isso. Lógico, o conhecimento ajuda a evolução moral. Porque quando a gente sabe porque sofro, é mais fácil, né? Então, nascer de novo, né, de certa forma, é isso. É quando que o espírito está nascendo? Eu vou ler mais um pedacinho aqui, tá? Que aí vamos... E ele fala aqui. E outra coisa, ele fala aqui também, que ele fala assim, ó, e os discípulos lhe perguntaram, dizendo, pois, por que dizem os escribas, escriba quem? É daqueles estudiosos lá do Sinédrio, que importam vir Elias primeiro. Porque ele respondendo lhes disse, Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram, antes fizeram dele quanto quiseram. Então, estava falando de João Batista, que a gente sabe, né? Mas por que Elias tinha que vir primeiro? Para dar um certo ensinamento, para depois se encarnar como João Batista, continuando o ensinamento para Jesus. Vamos trazer assim, vamos guardar sempre essa frase. É necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Vamos guardar isso, tá? Esse é o título do Evangelho. Então eu preciso nascer de novo. Mas não basta reencarnar. Porque nós estamos reencarnando há centenas e centenas de vezes. Basta reencarnar centenas e centenas de vezes? Né? Elias, quem que era Elias? Elias, ele fez o quê? Ele anunciou a vinda do Cristo. Ele fez isso. Só que Elias, todo mundo sabe, né? Ele vai disputar lá com o povo Azera e com Deus Baal. Né? 450 de Deus Baal, e mais 450 e mais 400. E faz aquele desafio do fogo, né? E o pessoal lá, os sacerdotes, né? E tenta botar, põe lá os carneiros, um de cada um, põe, e não consegue fazer fogo de jeito nenhum. E Elias, mesmo jogando água, manda jogar água, e ele tinha mediunidade de efeito físico, consegue pegar fogo ali. E faz o quê? Manda decepar a cabeça dos 450 sacerdotes e joga no rio. É isso que acontece. Então, Elias tinha que vir restabelecer as coisas. Principalmente para quem? Para ele mesmo. Porque ele tinha uma proposta. Né? Ele tinha uma proposta. E depois ele vem como João Batista, né? Acontece aquele caso, Salomé pede à mãe para que pudesse pedir a cabeça numa bandeja em relação a tudo isso. E ele pega e vem. Quando João Batista está na prisão, ele conversa com um dos seus discípulos lá, dos seus seguidores, e vai conversar com Jesus. E pede, pergunta para o mestre, pergunta para ele se ele é o mestre que há de vir. Aí chega lá e pergunta para Jesus, vim aqui em nome de João Batista perguntando se eu sou mesmo ele, se o senhor é realmente o mestre, né, que há de vir o Messias. Ele pega, fala para ele o seguinte, fala para ele que ele veio curar os cegos, levantar paralíticos, curar leprosos, diga isso para ele. Aí ele volta lá. Ele falou, mas diga isso que ele vai entender. Chegou lá, falando em código, né? Falou isso, João Batista entendeu, falou, realmente, ele chegou. Então, o que está acontecendo aqui? João, ele veio para anunciar, mas ele já veio para anunciar antes mesmo. Né?
Só que, muitas das vezes, nós estamos falando de reencarnação, de nascer de novo. Nós temos uma tarefa. E se a gente não tomar cuidado, no meio do caminho, a gente tem que tomar muito cuidado para que os meios não justifiquem os fins. Porque o papel dele era, vamos pensar aqui, né? E ainda tem um detalhe. O que Jesus falou de João Batista? Dentre os nascidos de ventre de mulher, ele é o maior. Ou seja, entre os encarnados, ele era o maior. Que, numa encarnação anterior, cortou 450 cabeças, né? Mas o papel dele não era cortar as cabeças, era óbvio que não era isso, né? Era fazer esse anúncio em relação a tudo isso, mas aquilo com certeza seria suficiente para mudar o pensamento de muitos, né? Mas ele aproveita, né? E acaba acontecendo, ele volta, a missão dele não mudou, porque ele era o maior ainda, dentre dos encarnados, né? E volta e anuncia a vinda do Cristo, né? É importante que a gente saiba isso. Porque nesse momento, quando a gente está falando ainda de nascer de novo, então vou trazer mais uma aqui, para a gente, né, que é o 5 aqui, que é a passagem de Jesus com Nicodemos, né? Nicodemos vai encontrar Jesus que hora? À noite. Quando que você vai encontrar alguém à noite? Por que ele foi encontrar à noite? Para não ser visto, né? E ele vai lá. Olha que coisa interessante. Ele fala, havia um homem dentre os fariseus por nome de Nicodemos, senador dos judeus. Então ele era um mestre em Israel. Ou seja, ele tinha conhecimento. Ele já tinha nascido de novo muitas e muitas vezes. E ele tinha adquirido o quê? Muito conhecimento. Ele era alguém já diferenciado? Era. Ele era alguém diferenciado. E ele pega e fala assim, Rabi. O que é Rabi? Mestre. Né? Ele já reconhecia Jesus como um mestre. Olha que coisa bonita que ele fala. Sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o milagre que tu fazes se Deus não estiver com ele. Coisa bonita, né? Porque assim, frase linda. Ele já reconheceu a grandeza de Jesus. Isso ele já reconheceu. Sabemos. Quem que é sabemos? Se eu chego para o Valentim e falar, Valentim, sabemos. Com quem que nós estamos conversando? De quem que é a conversa? Entre nós. Que és mestre, vindo da parte de Deus. Ele reconhecia. Porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se não estiver com ele. Então ele reconhecia que Jesus vinha da parte de Deus. Aí Jesus, isso já mostra o seguinte, que Nicodemos reconheceu a grandeza de Jesus. Ele reconheceu. Mas foi suficiente ou não? Não foi suficiente. É importante que a gente comece a avaliar como é assim que funciona, porque às vezes a gente chega numa determinada etapa da nossa vida e a gente tem que tomar cuidado, porque a cada um de nós temos um papel, uma missão. Nós estamos falando aqui, nascer de novo, resumindo na doutrina espírita, nós estamos falando sobre que assunto? Nós estamos falando sobre reencarnação, tá certo ou não? E nós estamos hoje reencarnados. Não sei quantas centenas ou milhares de vezes nós já reencarnamos. Então é disso que está tratando o assunto, de reencarnação. Aí Jesus pega e fala para ele, quer dizer, ele já conhece tudo isso. Ou seja, precisa de muita coisa para reconhecer Jesus como mestre, não naquela época? Precisava, porque quase ninguém reconheceu ele como ele era. Então, Nicodemos tinha conquistas já? Ele tinha conquistas. Só que ele vem com uma coisa e recebe outra de volta, né? Porque ele pergunta assim, na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Ó, Jesus está falando de duas coisas aqui. Ver o reino de Deus é uma coisa, certo ou não? Estar no reino de Deus é outra. Eu não posso ir num lugar e ver? Sim ou não? A gente não vai num lugar e ver?
Mas significa que eu posso permanecer lá ou não? Mas para me ver, eu preciso de autorização? Preciso ou não preciso? Eu posso entrar em qualquer lugar? Eu posso entrar em qualquer lugar? Não. Então, para ver, eu tenho que ter condições para ver também. Eu tenho que ter um voucher, né? Eu tenho que ter um crachá para poder ver. Ver o reino é uma condição. E estar é um pouco maior. Não sei se vocês concordam, gente. Uma coisa é fazer um estágio num lugar, ir lá ver, fazer uma visita. Outra coisa é fazer parte daquela morada. Por isso que eu estou falando capítulo 3, capítulo 4, elas estão amarradas. É isso que é importante que a gente entenda. Aí ele fala, como pode um homem nascer? Aí ele pergunta, como é que eu posso nascer sendo velho? Porventura pode adentrar dentro do ventre e nascer outra vez? Respondendo Jesus, em verdade te digo, em que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olha que coisa importante, gente. É importante que a gente separe isso, senão a gente lê e fica uma historinha bonitinha. Ele está falando de ver e de entrar nesse reino. Então ele fala que aquele que não nascer da água e do Espírito. Olha que coisa importante. O que é nascer da água? O que é a água? Do ventre da mãe, mas a água ela tinha um significado na época. Ela tinha de fonte, de materialidade. Ou seja, eu preciso da matéria para ver e para entrar também. Ou seja, eu preciso reencarnar. Eu preciso, então, nascer da água e do Espírito. O Espírito gera Espírito ou não? Espírito gera Espírito? Não. Então, o que é, então, nascer da água e do Espírito? O que é nascido de carne é carne, de Espírito é Espírito. Ou seja, quando a gente está falando de nascer do Espírito, funciona assim. Então, eu posso ter várias encarnações, certo ou não? Várias. Renascer do Espírito é o momento em que o Espírito identifica as suas más tendências. É quando o Espírito identifica a que veio nessa encarnação. Dá para a gente saber o que a gente vai fazer aqui ou não? O que vocês acham? Pela tendência, né? Às vezes, né? Vocês escutaram o que o Valentim falou? Pelas nossas tendências. E tem uma outra coisa também que faz. Sabe o que dá para saber ou não? Pelas expiações e pelas provas que eu passo. Se eu estou passando por uma prova, vou dar um exemplo, sim, para a gente tentar, de muita limitação financeira, está sinalizando algo para mim, tá certo ou não? Foi mal administrador na outra, né? Então, o que eu posso dizer? Cada um tem que estar olhando o que está me causando dor. Pode ser que seja um relacionamento difícil, pode mostrar as minhas tendências. Pode mostrar o que eu tenho que trabalhar. Talvez eu tenha que trabalhar por um momento uma relação muito difícil, eu vim para desenvolver o perdão. Como é que eu vou desenvolver perdão nascendo com 3 anjos juntos? Quem que tem que perdoar nesse caso? É eles que têm que perdoar, certo ou não? Então eu preciso de espíritos compatíveis com a minha necessidade. Então, renascer do Espírito é quando o Espírito olha as suas más tendências, senão eu só nasço da água, e vou e volto, e vou e volto, e vou e volto. E muitos de nós estamos repetindo a mesma experiência há dezenas de séculos, sem avançar. Eu faço um monte de coisa. Sabe aquela pessoa que sai para ir no banco? Ele vai na loja, ele vai no posto de gasolina, ele vai em tudo quanto é lugar, volta para casa. O que você fez? Um monte de coisa. Mas você foi no banco? Pagar o boleto? Não. Ele saiu de casa para fazer o quê? Para pagar o boleto. Aí ele faz um monte de coisa. Então, se a gente não prestar atenção no que eu tenho que fazer nessa encarnação, eu vou nascer da água, mas não vou nascer do Espírito. Nascer do Espírito é olhar para si, olhar realmente para si, o que eu vim fazer.
E se eu não tomar cuidado, eu volto de novo na mesma situação. Porque é assim, o que está acontecendo? Nós estamos reencarnando, mas ganha país diferente, tá certo ou não? Nós já viemos do velho mundo, veio ou não veio, gente? Brasil, quantos anos tem? 500 e poucos, certo? 500 anos não dá mais que 2, 3 encarnações, tá certo ou não? Olha lá, nós temos centenas de encarnações, milhares de encarnações. Então nós não viemos só do Brasil, viemos de outros mundos, tivemos outras famílias, tivemos outras experiências, outras profissões. Nós não reencarnamos para a profissão que foi criada para o homem. Porque o dia que o homem não precisar mais da profissão, ela deixa de existir, como muitas profissões acabaram. Por quê? Porque não atendia mais a necessidade do homem. Outras vão aparecer? Vão. Vou dar um exemplo. Tudo aquilo que está ligado à criminalidade, elas vão deixar de existir, essas profissões. Porque a partir do momento, não sei se vocês concordam, que ninguém mais prejudicar ninguém, todos se amarem, precisa de algumas profissões, não todas? Né? Minha irmã trabalhou na polícia, né? Vou dar um exemplo simples, muitos anos, aposentou na polícia. Vai precisar dessa profissão, não? Se todos se amarem, precisa, gente? Vai ter que ter o juiz de conciliação, não? Vai ter que ter o promotor de acusação? Vai ter que ter a polícia para prender? Vai ou não? Não. Não vai precisar do advogado. E tem muitas profissões que não vai precisar. Nossa, mas e minha... Gente, eu vou encarnar em várias... Porque a proposta do Espírito, mesmo nascendo no corpo, o Espírito puro, né? Qual é a última... O que acontece na última encarnação do Espírito? Ele se torna um Espírito, está lá no livro dos Espíritos, um Espírito bem-aventurado. O que torna o Espírito na sua última encarnação? O Espírito bem-aventurado. O que é um Espírito bem-aventurado? Um Espírito puro, né? Puro. Acho que é a 171 ou 170, acho que é esse mesmo. Vamos lá, ó. 170. Em que se transforma o Espírito após a sua última encarnação? Em um Espírito bem-aventurado, um Espírito puro. Então, um Espírito bem-aventurado, um Espírito puro, ele desenvolve tudo na inteligência. Então, conhecimento é algo importante? Muito importante. Mas ela, sem sentimento, nos impede de avançar. Então, quando ele está falando aqui de nascer do Espírito, nesse diálogo com Nicodemos, principalmente a gente precisa olhar. O Espírito, vocês já viram uma mola? Uma mola de carro, sim. A mola não faz isso, ó. Ela fica aí sobe. Sobe. É como se fosse mais ou menos uma encarnação. Pensa assim, a gente fica um tempo, a mola, eu posso dar um salto na encarnação, tá certo ou não? Ou eu ficar ali, ó. De uma forma geral, a encarnação, sempre a gente avança. Às vezes muito pouco, mas muitas das vezes também muito comprometido com a encarnação. Esse é um risco. A gente pode voltar mais comprometido? O que vocês acham? Pode. Mas eu evoluir? Não. Mas aquilo que eu conquisto para mim no aspecto da inteligência e do desenvolvimento das virtudes, isso eu não perco mais. Eu não perco. Mas eu posso resolver um problema com o Valentim. Nós temos uma dificuldade, eu passo pelos 3 processos do livro Céu e Inferno, né? Que é arrependimento, expiação e reparação. Capítulo 7, né? Penas eternas. Está lá, reparo com ele. Resolveu o problema? Com ele sim. Mas se eu não tomar cuidado, o Vicente faz algo, me incomoda e eu ataco ele de novo. Não é essa a questão. Tudo o que nos acontece é um processo educativo. Essa é a proposta da educação do espírito. Não existe punição, que a gente vê, nossa, eu vou pagar. Tem punição. Deus não pune ninguém. E a gente se equivoca muito, né? Esquece de uma coisa básica, que Deus é Pai de todos. Aquele que eu menos gosto, aquele que eu detesto, aquele que eu quero longe,
é amado por Deus tanto quanto a mim. Então, como é que eu vou pedir? É a mesma coisa quem é mãe aí, né? Como é que você vai, o vizinho chegar e falar assim, nem como você odiar seu filho aqui? Ou um filho falar para a mãe, mãe, odeia meu irmão? Vai fazer? Faz sentido ou não? Faz sentido ou não? Se você ama os dois filhos, você vai ficar penalizado com o seu filho. Você não, mesmo assim, você não vai odiar. Nem quem ele pediu e também você não vai odiar ele. Isso é Deus conosco, né? Que é a parábola do filho pródigo. É aquele filho rebelde, né? Que quis ir embora até chegar em um determinado momento, até que o sofrimento chega no ápice. Aí ele começa a fazer o caminho de volta. Infelizmente, eu falo, acho que a grande maioria, ainda a gente escolhe o caminho do sofrimento. Sendo que a gente poderia escolher o caminho do amor. Porque o caminho do amor não é o caminho da dor, do sofrimento. É o caminho do trabalho, né? Essa é a proposta. O caminho do trabalho. E tem uma coisa muito interessante, tem um livro que chama Passos da Vida, da irmã Sheila, né? Que ela fala, se não me engano é o capítulo 22 que eu tinha anotado aqui, que ela fala dos pontos mortos. Que é exatamente esses pontos que há séculos têm me impedido de avançar como espírito. Exemplo, né? A mágoa é algo que ainda faz parte. O ódio, a inveja, os ciúmes. Então o espírito, né? A gente sabe que o espírito ciumento é um espírito inseguro. Tá certo ou não? É um espírito inseguro. Então ele tem os ciúmes, ele muda de relacionamento, ele tem ciúmes daquele. Porque o espírito é um espírito totalmente inseguro. E ele passa, só que para a gente vencer uma prova, como é que funciona a prova? Alguém, o professor Benatti lembra, ele vai lá, né? Como é que era uma prova? É uma folha, tá certo ou não? O que era a primeira coisa que você tinha que pôr na prova, na folha da prova? O nome. Certo ou não? Prova é assim, põe o nome, Valentim Ferreira, nome. Aí tem lá as questões, ele tinha que responder, para saber se ele aprendeu. Nós viemos do mundo espiritual, tivemos aulas lá antes de encarnar, tá certo ou não? Fomos validados. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, se a gente for por uma questão de crédito, a gente não recebe o que a gente recebe por crédito, não. A saúde que a gente tem boa não é por crédito, a condição não é por crédito, é por uma questão de necessidade. Porque tem coisas, então a gente nunca pode achar que o outro está doente, eu estou são, que eu tenho mérito, não é isso não. É que se eu não tiver saúde, eu não dou conta das provas que eu tenho que passar. Então eu preciso de saúde para fazer o que eu tenho que fazer. Lembrei aqui uma vez o Chico Xavier, ele atravessando, acho que não sei se vocês conhecem a história, mas ele atravessando a rua, né? Todo mundo, né? Ficou meio assim, o Chico parou de falar com todo mundo lá, atravessou a rua e foi conversar com o andarilho, né? E ficou lá conversando um tempo e tal. O pessoal falou, mas será que aconteceu alguma coisa? O Chico foi lá, olhando. O que aconteceu, Chico? Aconteceu alguma coisa? Não, é que eu vi aquele irmão, né? Era tanta luz, e me atraiu. E eu fui conversar com ele. Ele falou que é a última encarnação dele no planeta Terra. E ele estava despedindo dele. Então a gente tem uma visão equivocada das pessoas. Aquele que estava na rua era um espírito de alta envergadura que estava indo embora para um outro planeta. Porque ele já tinha passado por tudo. Né? Quem conhece aquela história do Jorge, eu acho que muitos já conhecem aqui, né? O Adelino Silveira contou várias vezes do Jorge, aquele senhor que ficava lá, né? Que já contaram várias vezes. É a mesma coisa. Mas aí quando desencarna, os espíritos tudo fugindo dele, porque estava fedendo, que tudo, né? Quando desencarna, mas cadê o Jorge? Desencarnou, né? Aí o Chico conta. Quem veio buscar o Jorge? O Cristo. Pé descalço, sujo, todo mundo sentia que estava atrapalhando, e na verdade quem veio buscar ele no laço foi Jesus. Então, às vezes, muitas das vezes, e o irmão Jacó aconteceu isso, lembra? Vocês lembram da história? Né? Porque a gente tem que considerar, gente, Nicodemos como se fosse cada um de nós. Porque Jesus chama a atenção dele pelo que ele já sabia e ele não fazia ainda. E chama a atenção de novo
sobre a questão do que... O que eu estou querendo dizer? O que nós já sabemos. Vou fazer uma pergunta aqui, sejam honestos. Do que vocês, cada um de vocês já sabe. Vocês não, cada um de nós. Né? Aqui não exclui ninguém. Cada um de nós sabe. A gente já poderia fazer melhor? O que vocês acham? Eu poderia me tornar melhor do que eu sou? Não. Eu tenho condições para isso? O que falta? Esforço, né? Cada um vai responder para si o que falta. Talvez falte coragem. Talvez falta perdoar. Talvez falta ser mais paciente. Por que eu estou olhando para fora? Por que o meu foco está para fora? O foco tem que ser aonde? Eu sou o que a gente esquece muito? Eu sou um espírito. Corpo. Vou ter outras experiências, outras famílias, vou viver em outras nações, em outros planetas. Mas se eu não prestar atenção, que a Sheila fala aqui de pontos escuros, que são os pontos que têm me impedido de avançar. Então, nascer de novo essa relação está muito difícil. E só tem uma maneira de mudar isso. Só que a gente, de uma maneira geral, a gente projeta no outro que o outro tem que fazer, não é isso ou não? Não está no meu planejamento. É isso. Não está no meu planejamento reencarnatório mudar o outro. Esquece, vocês têm que apagar isso da memória. Não está no meu planejamento. O planejamento está a mudar quem? Eu. E o que eu tenho que fazer? Os espíritos que mais nos incomodam, gente, mais nos incomoda, mais nos tira do prumo, são os maiores sinalizadores do que eu tenho que fazer. Ah, mas o que ele fez está errado. Ok, ele vai responder pelo que ele fez. É que a gente não quer fazer o que tem que fazer e quer fazer o papel de Deus. Não é isso que a gente quer fazer? A gente quer julgar o outro, decidir fazer. Mas está em algum lugar? Vocês viram Jesus falando alguma coisa ou não? Ele tem uma palavra que fala assim, não julgueis para não ser julgados. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos uma referência e um norte. Nicodemos percebeu. Mestre, para fazer essas coisas, não faria se não estivesse com ele. As sinalizações, os sinais de Deus, ele percebeu. Então, o que é? Qual que é o nosso foco? Aqui falou na pergunta 170. Tornar um dia um espírito bem-aventurado. A gente sabe o caminho como nos tornar, não? Sabemos ou não sabemos? A gente vai ser puro numa encarnação? Nessa? Não vamos ser, né? Mas, então o que eu posso fazer? Né? Porque Jesus devolveu. Se você não nascer do Espírito, Nicodemos. Ou seja, muda o que você tem que mudar com o que você já tem de conhecimento. Então, o que eu tenho de conhecimento, eu tenho condições de mudar. Então, eu preciso olhar. E o lugar, no Evangelho, ele fala, lá na frente, fala o seguinte, a melhor maneira da que a gente possa mudar são os relacionamentos. O relacionamento é o maior sinalizador do que eu tenho que realizar em mim. Mas para isso, o que ele fazia? É a questão 1019A que você trouxe, muito interessante. O que Santo Agostinho fez? Ele olhou à noite para si. Então é um exercício. Porque o que a gente quer fazer? Na hora que nós estamos num fervilhão, a cabeça está pegando fogo, eu quero fazer reflexão. Ele fazia o quê? Acionava, um acesso à consciência. Olhava para si. Porque ele tinha um norte, ele tinha peraí, o que eu tenho feito de bom? Isso não é vaidade. O que eu já desenvolvi em mim? Se eu já fiz de bom, eu estou nascendo no Espírito. E o que eu fiz de errado? O que falta ainda? Esse é o exercício. Porque a gente tem o hábito do quê? Chega no final do ano, não é assim não. O ano que vem eu vou fazer promessa, eu vou fazer caminhada, eu vou emagrecer. Não é assim que a gente faz, não. A gente faz um monte de plano, de um ano para o outro. Mas Santo Agostinho não falou isso. Ele dá a dica, falou assim, fazei como eu fazia. Ele usa isso, né? Porque a pergunta anterior é assim, né? Essa é 1019A. 1019 a pergunta é,
Qual a maneira mais fácil de resistir às tentações e vencer nessa vida? Como é que eu vou nascer de novo? Essa é a pergunta. Como é que eu nasço de novo? Aí ele fala assim, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Aí na 1019 ele traz isso. Então ele falou assim, como é que eu vou me conhecer? Vasculhe a sua intimidade. Então a proposta da reencarnação, né? Nicodemos, Jesus fala, olha para si. Você tem um monte de informação, você é o cara no sinédrio, né? Você é senador com os judeus, você sabe tudo, mas você ainda falta vivenciar, falta nascer de novo. Né? É o que acontece que aquele livro, Voltei, né? do irmão Jacó, né? Ele desencarna, era um orador espírita, dava passe, trabalhava na Federação Espírita Brasileira, conheceu Bezerra de Menezes, Bittencourt, mas fez tudo. Conhece todo mundo, é igual a gente viver com o Chico assim. Juntinho, aí desencarna os dois, o Chico vai para um lado, eu vou para o outro. Tá certo ou não? Porque quando a gente está encarnado, a gente consegue estar do lado, né, Valentim? Mas desencarnou, não é assim. Quem está em cima, desce. Quem está embaixo, não sobe. É da lei. Meritocracia. Né? E irmão Jacó acontece isso. Quando ele desencarna, os espíritos que ele doutrinava, que ele pegava no pé e ficava, tentava convencer e ficava. Aí desencarna, tá 2 espíritos vigiando ele lá no velório. Vamos ver como é que vai ser o desprendimento dele? Ele pregava tanto, né? Aí quando desprende, eles começam a rir. Ele só falava, ele não fazia nada. Olha como é que ele desencarnou. Não vivia. Ele não vivia. E se a gente não... Mas na cabeça dele, ele estava certo. Eu estou pregando, eu estou falando, mas eu não estou sentindo, eu não estou nascendo do Espírito. Que a proposta é nascer do Espírito. Porque se a gente não tomar cuidado, porque a gente teve várias personalidades. Foi lá, veio da Grécia, foi lá na Turquia, e a gente viveu várias personalidades com aquela profissão. E se a gente não tomar cuidado, aquele mesmo ciúmes que eu tinha há 3.000 anos, eu continuo com ele. Eu nasço da água, mas não nasço do Espírito. Mas nós temos, né, o que Jesus sinaliza aqui para Nicodemos é, você já tem condição. E a pergunta é, eu já tenho condição? Eu já tenho condição de fazer diferente ou não? Será que eu posso fazer diferente ou não? Eu posso fazer mais? Só que uma coisa que a gente tem muita dificuldade, para que eu possa nascer do Espírito e fazer mais, de uma forma geral, tem uma coisa que geralmente a gente não quer fazer. A gente tem que abrir mão de algumas coisas e a gente não abre mão. Eu estou certo, você está errado. E eu guardo aquilo, né? Que aconteceu com Frederico Figner, né? Por quê? Porque há interesses que ainda me movimentam, secretos. E a recomendação de Santo Agostinho é olhar na intimidade. Será que eu ofendi alguém? Não é se alguém me ofendeu, não é isso que ele fala lá, né? Porque geralmente a gente faz isso, a gente é dodói, não é assim não. Nossa, porque a gente se acha, vamos colocar, a grande maioria de nós, ou a grande parte de nós, se acha melhor que o outro. Principalmente quando o outro nos ofende, a gente se sente, muitas das vezes, superior ao outro. A gente tem muito milindre, né? Tudo que o outro fala, eu sou. Mas eu vou ser o que o outro fala? Por que essa insegurança? A gente esquece de uma coisa básica, né? Nós somos filhos de quem? Até Deus a gente fala baixinho, né? Parece que a gente tem vergonha de ser filho de Deus, né? Ser filho significa que nós somos o quê? Herdeiros. Vou falar uma coisa meio triste aqui. A gente só não é feliz porque não quer. Só porque não quer. Vou fazer uma pergunta. Vocês acham que o Chico era feliz? Não. O senhor conheceu lá, né, Valentim? Você foi lá várias vezes, Uberaba. Ele era feliz ou não era? Era feliz. Ele não tinha angina? Tinha. Ele não era quase cego? Sim. Ele não era pobre? Pobre. Ele era feliz? Fome. Hã? Passou fome. Mas não era feliz? Alma. Então,
é a situação, é nascer no corpo que vai deixar eu feliz? Não. É nascer do Espírito. Por que nascer do Espírito me deixa feliz? Porque gente, a gente não lembra, mas a memória emocional sabe. Eu vim com um plano divino. E os amigos espirituais endossaram a nossa vinda na Terra para fazer algo específico, ir lá pagar aquela promissória e voltar. E se a gente tomar cuidado, a gente... Né? Quando eu executo aquilo que eu vim fazer, mesmo que seja desse tamanhozinho, eu vou me sentir extremamente feliz. Porque eu não sei conscientemente, mas de forma inconsciente, eu realizei o que eu tinha que realizar. E às vezes a gente fica preocupado porque a gente quer definir o que cada um tem que fazer. Não é assim? Nós não. Fulano tem que fazer isso, Beltrano tem que fazer isso, Fulano tem que fazer isso. Ué, Copa do Mundo é assim, não é assim não? Tem que pôr esse jogador aqui, tem que pôr esse aqui, todo mundo quer saber tudo. Não é isso? Nós não somos assim? Nós somos sabichão. Né? Mas o convite, né, nessa passagem de nascer do Espírito é olhar para mim, prestar atenção das minhas tendências, das provas, das expiações, vai sinalizar. E uma coisa vocês podem ter certeza. Se a gente executar o que eu tenho que fazer em mim, mas espera aí, se eu der esse arroz, é um bem? É ou não é? E se eu der com raiva? É um bem para aquele que está recebendo. Mas eu não poderia dar aquilo com carinho, com amor, sem humilhar o outro? Posso ou não posso? Da mesma forma que eu posso dar um arroz com carinho, sem humilhar o outro, aquele que é difícil, que me agride, eu vou oferecer a outra face. Ele está acostumado à agressão. Eu vou devolver de forma diferente. A tal ponto, né? E o amor vai expressar de uma forma... Como que esse amor, né? Ele vai expressar o quê? Para uns, talvez, através do perdão, do silêncio. Eu vou saber como que eu vou devolver. Esse amor, ele vai expressar de uma outra forma. De uma consideração, de um respeito, de ficar, de ajudar, de contribuir. E com o seu exemplo, a outra pessoa aprende. Vai aprender. A gente esquece muitas das vezes, gente, que aquele que nos fere muito, às vezes muito mesmo, e a gente sabe disso, é alguém que a gente feriu durante muitas encarnações. E esse espírito, por mais que você faça para ele, às vezes vai ser difícil ele reconhecer, mas ele é ingrato. Às vezes não é ingrato. Ele está começando a construir uma relação de confiança comigo. Porque faz, às vezes, 1.500 anos que eu venho lesando a confiança. E agora, para me conquistar novamente a confiança, leva tempo. Até o momento que ele olha, eu falo, realmente você não é o mesmo mais. Não é pelo que eu falo, que é o que acontecia com o irmão Jacó. Porque tanto no momento que eles vão agredir ele, lá no mundo espiritual, ele começa a fazer prece e vibrando por todos eles, muda a psicosfera dele. Todos eles se afastam. Ele falou, nossa, quem veio ajudar? O Dr. Bezerra falou, não foi ninguém, saiu de você. Finalmente saiu de você. Então nós temos condições, como o irmão Jacó estava equivocado, mesmo no mundo espiritual, no momento que ele olha para si e percebe que o trabalho era com ele se torna um outro espírito. Então o momento, acho que o grande convite aqui de nascer de novo, nascer principalmente do espírito, é exatamente, em que eu tenho que nascer? Eu vou deixar essa pergunta no ar para que cada um avalie. Uma sugestão é, quando for deitar, faça uma prece e procure avaliar. A gente precisa criar hábitos. Para conquistar algo, gente, precisa de disciplina. O certo é fazer diariamente, especialmente no Evangelho do Lar. É fácil? Não. Alguém vira corredor de maratona de 40 km do dia para a noite ou não? Não. Qualquer coisa exige disciplina. O desenvolvimento das virtudes e do valor moral também exige. Que Jesus possa abençoar a todos, iluminando o coração de cada um. Muito obrigado.